Remídio Baca concorda com José Padilha a respeito da descrição da nave, a estatura de seus tripulantes e quanto à sua fisionomia atípica. Nós chegamos a cerca de 90, 100 metros dela, o mais próximo dela que conseguíamos. E estava quente, as rochas estavam bem quentes, então isso também nos machucava. Já na colina, José olhou através de seus binóculos e nós vimos o que parecia um abacate deitado, e de cerca de 5 metros de altura por 10 de diâmetro, com um buraco na lateral. E lá dentro vimos pequenas criaturas que não pareciam caminhar e sim deslizar pela neve. Então ele olhou para elas, eu olhei também e começamos a ouvir suas vozes, ou o que imaginamos que eram as vozes, porque era bem diferente. Eles soavam como coelhos quando estão feridos, quando eles correm, se escondem machucados, ou então como um bebê quando está muito irritado. E estávamos olhando através dos binóculos e tentando entender o que era aquilo, na verdade. Porque tinham olhos muito grandes, eles lembravam, mas eram diferentes dos humanos. E eu me lembro que eles estavam se movendo pela neve e indo para frente e para trás. Remídio Baca afirma que, enquanto observava a nave e seus tripulantes, ele sentiu dores de cabeça e visões que ele nunca pôde explicar. Eu vi imagens na minha cabeça de edifícios muito altos, e não existiam prédios altos em San Antônio na época. É como se essa visão viesse do nada, e eu vi edifícios desabando com carros por baixo deles. Eu vi isso na mente, mas não faço ideia do que era. José queria ajudá-los e queria ir até lá para ver, mas eu disse: vai lá você, eu estou voltando para o rancho. Padilha e Baca abandonaram o lugar e voltaram para o rancho. Após avisarem Faustino Padilha, o pai de José, que era guarda florestal de um parque próximo do acidente, eles voltaram ao local 2 dias depois, acompanhados pelo policial estatal Ed Apodaca. Então o Faustino foi chamar o Ed Apodaca. Ed foi até a casa dele e esse policial nos disse que queria que lhe mostrássemos onde isso tinha acontecido, para irmos até lá. Então nós fomos e quando chegamos perto da colina eram umas 2 da tarde mais ou menos. E então Faustino, muito sabiamente, disse: pois bem, nós 2 vamos lá ver para garantir se é seguro. Vocês 2 podem esperar aí mesmo. E então o Faustino foi até lá. E eu tenho certeza de que a nave estava lá. Tinha muita poeira ali, escombros, e ela estava como que camuflada, sabe? Então eles foram andando e investigaram todo o lugar, mas quando eles saíram transformados dali, sabe? Quando eles entraram, disseram que lá parecia maior por dentro do que o tamanho real que ela tinha por fora. E isso era algo incompreensível e a gente não conseguia entender o que aquilo significava. Baca testemunhou uma conversa fascinante. Um vizinho de seu pai confessou ter visto alguns dias antes 2 seres em sua propriedade, os mesmos seres que ele tinha visto junto de José dentro da nave acidentada. Estávamos tomando café da manhã certo dia, quando alguém tocou a campainha. E era um vizinho que queria falar com o meu pai. Ele tomou uma xícara de café e disse que, de noite, antes de ir dormir, ele ouviu um ruído e viu uma luz perto do poço e disse: em seguida eu vi essas 2 criaturas de pé na minha frente. Então eu corri para dentro e busquei minha pistola só por segurança, mas, de repente, atravessaram a parede. E ele disse: não vai acreditar, elas passaram direto. Ed Apodaca notificou uma base militar, dando início à intervenção do exército, que chegaria ao local 4 dias depois, em 20 de agosto. Chegou um veículo do governo para falar com o pai do José. Os soldados vieram e disseram a ele que iam montar uma cerca e ficar por ali umas 2 semanas, mas que ele precisava manter o silêncio sobre tudo isso.